a agroindústria brasileira vai viver um momento de grandes oportunidades. A economia de Santa Catarina registrou uma marca histórica em 2021. O recorde veio com as exportações do agronegócio, que representou cerca de 7 bilhões de dólares. Para se ter uma noção da grandiosidade, o agro é um dos responsáveis pela economia catarinense. Representa cerca de 70% das exportações e sozinho é responsável por 31% do produto interno bruto. O agro está presente no nosso dia a dia e vai além da produção de alimentos. Mas qual é a fórmula do sucesso nas exportações? Motivados por essa representatividade do segmento na sustentabilidade da economia catarinense, nossa equipe realizou uma investigação com o objetivo de explicar os motivos que fazem do agro ser uma das razões que eleva o poder econômico dos catarinenses frente ao cenário brasileiro. Santa Catarina, um gigante nas exportações do agro. O agronegócio é um setor econômico importante para a sociedade, pois envolve uma cadeia de produção não só alimentar, que interliga vários setores, como a agricultura, a pecuária e a indústria, além dos consumidores. É uma cadeia que sustenta cerca de 500 mil de pessoas em Santa Catarina. Estamos entre os líderes nacionais na produção de alho, cebola, maçã, carnes, leite, madeira, entre outros. Para alavancar cada vez mais os negócios, a Fiesc mantém a Câmara de Comércio Exterior. A presidente Maria Tereza Bustamante comenta que os dados do agro catarinense compõem um pilar econômico de importância. Santa Catarina possui mais de 50 mil indústrias instaladas e nossos produtos são exportados para mais de 200 países. É líder nacional na exportação de papel craft, de carne suína, de móveis, de madeira serrada. São produtos que mostram como a nossa indústria é competitiva. Gera empregos, fortalece a economia, movimenta nossos portos e todo o setor logístico. Santa Catarina possui o 6º maior PIB do Brasil, mesmo ocupando 1% do território brasileiro. Isso é impressionante. Os números chamam a atenção não só do Brasil, mas de todo o mundo. A professora de Comércio Exterior, Tânia Priplowski, explica que Santa Catarina tem acesso aos mercados mais exigentes do mundo. Santa Catarina hoje ela está no ranking das tops 10, além de vários benefícios que nós temos em matéria tributária, imunidade de ICMS, IPI, isenção de PIS e COFINS. A empresa ela ganha 2 vezes quando ela exporta, que ela toma crédito de quando ela compra matéria-prima, insumos, e quando ela exporta ela não paga imposto. E além disso, o Estado como um todo ele ganha em termos de balança comercial. Existe repasse de verbas do governo federal para o Estado exportador e também a balança estando positiva significa que está entrando divisas, moedas estrangeiras muito mais do que nós estamos importando. E em termos econômicos isso é muito interessante não só para o Estado, mas principalmente para o Brasil como um todo. Toda essa competitividade é possível graças ao trabalho da iniciativa privada, aliado a políticas públicas que são desenvolvidas há décadas. Os catarinenses mantêm um modelo considerado exemplo quando se trata de iniciativas para o desenvolvimento do agro em uma cadeia produtiva sustentável. Entidades governamentais como a EPAGRE e a SIDASC realizam um trabalho importante de garantia de sanidade, de pesquisa e extensão rural. O analista de socioeconomia da EPAGRE, Luiz Torresan, reforça que os resultados da atualidade são reflexos de um trabalho desenvolvido há anos. É uma construção histórica em que vem lá da colonização, uma estrutura produtiva baseada na pequena propriedade, um sistema cooperativo bastante desenvolvido, que iniciou há muito tempo esse processo de exportar, principalmente produtos de origem animal, e um sistema público que apoiou ao longo de toda a história essa estrutura produtiva, esse modelo de negócio baseado na pequena propriedade, bastante tecnificado, enfim,
enfim, tudo isso conformou esta situação que nós chegamos a ter 2/3 da exportação baseada no agro, de um estado que é bastante diversificado na indústria, né? E mesmo assim o agro consegue essa proeza de ser a fatia mais importante do comércio exterior. Em um mercado diverso, o agronegócio gera em média 18% dos empregos diretos e indiretos. Os trabalhadores estão distribuídos por todas as regiões, graças à diversidade das culturas desenvolvidas. É um segmento importante, porque promove a inclusão também de pequenos produtores rurais. Segundo o IBGE, são mais de 180 mil estabelecimentos agropecuários registrados. Nesse contexto, as cooperativas possuem uma importante atuação. Um dos exemplos é da Aurora Alimentos, que é o terceiro maior conglomerado de alimentos do país. Ocupa a terceira posição entre os maiores exportadores brasileiros de proteína animal. É formada por 11 cooperativas e une mais de 65 mil famílias rurais. O presidente Neivor Canton pontua sobre o papel das comercializações externas de carnes de frango e suínos para a economia catarinense. Falando em preços, existe também a questão da influência cambial, que tem se comportado favoravelmente aos exportadores, mas é preciso que se lembre que, pela importância que tem a China no mercado externo e no consumo mundial, eles estão também, com dados os elevados custos de produção própria, buscando um pouco mais se suprir no mercado internacional e também assimilando uma pequena melhoria no preço estabelecido para as suas importações. Então, o cenário de aves e suínos, diríamos que nesse momento trabalham com manutenção de volumes e ainda a necessidade de se buscar repassar aos preços os impactos dos elevados custos. Um dos municípios destaque nas exportações do agronegócio é Caçador, que fica no meio-oeste catarinense. O município representa a diversidade das culturas que envolvem uma ampla cadeia produtiva e faz com que ocupe o 5º lugar em Santa Catarina em vendas para fora do país. Com 80 mil habitantes, mantém no agro o principal motivo das exportações, representado por 55% de comercializações do setor de madeira e 12% de couro. No setor de couro e calçados, a empresa Viposa atende a todos os continentes, enviando 190 containers por mês para o mercado externo. De acordo com o engenheiro de inovação José Vitor Monteiro, com os desafios da exportação e concorrência com os maiores players globais, a empresa melhora a cada dia seus padrões de qualidade e é reconhecida no mercado mundial. A indústria do couro processa hoje em nível mundial mais de 10 milhões de toneladas de material proveniente da indústria alimentícia. E mais do que isso, a cadeia do couro beneficia e atende inúmeros outros setores. Essa cadeia produtiva então se inicia com o processamento da gordura que vem com a pele do animal, que vai fornecer então para a indústria do biodiesel e produtos de limpeza e higiene. Dentro da cadeia produtiva ainda o processamento das aparas do couro, que vai ser fornecido para a indústria de gelatina, colágeno hidrolisado e a própria indústria farmacêutica. E aí o mercado do couro em si, pelo dos calçados, passando pelo setor de estofamento, tanto automotivo quanto moveleiro, e chegando aí para o setor de artefatos como bolsas, carteiras, acessórios e etc. Ainda de acordo com a professora de Comércio Exterior, Tânia Priploski, no primeiro semestre, as exportações apresentaram novamente dados históricos. Porém, há um temor em relação às inseguranças econômicas e políticas mundiais. Existe alguns países que já estão fazendo estoque de comidas, falta de matéria-prima, falta de insumos. Com a guerra da Ucrânia e com a elevação do preço do petróleo, dos combustíveis, o frete internacional hoje, ele sofreu aí um aumento. Normalmente as empresas pagavam $2.000, hoje está pagando 10, 15 mil dólares, dependendo do país. Custo hoje, mundial, ele está em relação à dificuldade do frete, de conseguir navios, de conseguir containers, preço
de frete caríssimo, altíssimo. O Brasil participando somente 1% de todo o comércio exterior, falta container, falta navio. Aquele que viria para o Brasil não vem mais, porque daí ele acaba desviando a rota e indo para outros países que têm maior número de fluxos de operações. Para o analista de socioeconomia da Ipagre, Luiz Torresan, a recessão mundial coloca em risco especialmente as exportações de alguns segmentos do agro. Um deles que poderá enfrentar instabilidade é o da indústria florestal, que no momento é responsável por 30% das exportações do agro catarinense. Pelo menos no próximo semestre, talvez para o ano que vem, há uma tendência do importador pressionar para reduzir o preço. Os nossos exportadores terão esse desafio de tentar exportar com preços menores num ambiente econômico de crescimento de custos. Uma das empresas catarinenses focadas totalmente no comércio externo é a Temasa. Instalada em Caçador, emprega 650 pessoas e envia para o exterior cerca de 70 containers por mês de móveis. Segundo o empresário Leonir Tesser, as vendas começam a se estabilizar. No entanto, o futuro pode reservar uma nova oportunidade de importantes comercializações. A gente já percebe uma diminuição no volume de negócios aí, e seria previsível também, as pessoas agora querem viajar, querem visitar, isso é óbvio. Então, e agora nós nos deparamos com outro evento, que é essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que pode ser uma guerra de oportunidades para o Brasil, porque essa guerra vai afetar basicamente dois segmentos. O segmento de energia, questão do gás ou outros derivados de petróleo, e uma guerra por alimento, porque a Ucrânia é um grande produtor de alimento. Também pode ser uma oportunidade, porque a Rússia é um dos maiores fornecedores de madeira do mundo. O que tem aí, que não é muito positivo, é o efeito inflacionário. Toda essa importância que o agro tem dentro de Santa Catarina reforça a necessidade de políticas públicas, de infraestrutura e de legislação adequada, de forma a melhorar a performance do setor. Leonir Tesser, além de empresário, é vice-presidente regional da Centro-Norte da Fiesc. Ele destaca quais são os direcionamentos que a indústria catarinense do agro precisa seguir para continuar competitiva na economia global. Nosso concorrente é um concorrente internacional. Nós competimos com fornecedores do mundo todo. Então, evidentemente, essa questão de você qualificar a mão de obra, de você investir em tecnologia, de você se especializar cada vez mais na indústria 4.0, na internet das coisas, redução de custo, não pode ser só porque o momento está diferente. Isso tem que ser uma rotina, tem que estar no DNA das indústrias. Isso nos mantém ativo, isso dá sobrevida e faz com que a gente não permita que outros ocupem esse espaço que foi conquistado aí pela indústria brasileira, principalmente pela indústria de Santa Catarina. A gente só chegou nesse nível porque nós temos uma indústria diversificada, que acredita na qualificação, que não tem medo de investir e que seguramente ela está preparada para enfrentar esses desafios. Esta reportagem teve como intenção apresentar as razões que elevam o poder econômico dos catarinenses com as exportações do agronegócio. É uma maneira de valorizar o segmento que está diretamente ligado ao desenvolvimento histórico de Santa Catarina. O agro não é importante apenas em função de matar a fome, mas também porque ele é o maior negócio da economia brasileira, sendo um dos principais responsáveis pelo progresso do país. Embora já ocupe lugar de destaque, é necessário conscientizar cada vez mais a população sobre o papel que os consumidores possuem na cadeia produtiva. Ao valorizarem nossos produtos do agro, existe ainda a necessidade de que os produtores se adequem às exigências globais, como por exemplo com a rastreabilidade. É necessário também que políticas públicas sejam implementadas, incentivando Santa Catarina a ser reconhecido como um local valioso e sustentável pelos seus produtos do agronegócio.